Olá, meu nome é Nicole Venturim Padilha, sou psicanalista e esse é o Psicanalisa. É um podcast, então, criado para estabelecer um diálogo entre a psicanálise, outros psicanalistas, psicólogos e as várias áreas do saber. E hoje estou aqui com uma convidada muito especial, a Cristina de Quadros Piroca. Oi, Cris, tudo bem? Olá, Nicole. Prazer te receber. Bom, Cris, gostaria de te convidar então para se apresentar para as pessoas conhecerem um pouquinho sobre ti. Legal, Nicole. Primeiro, te agradecer pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui, Ai, de que ter esse bom! momento de conversa, de trocas. Eu me chamo Cris, eu sou natural de Veranópolis, sou filha da Suzy, filha do Ivan. Já estou um bom tempo em Caxias do Sul, já considero Caxias, né, minha segunda casa, meu segundo lar. Eu sou irmã da Gabi também, a Gabi é psicanalista, né? Gabi está presente aqui também. Com certeza. A Gabi foi uma conexão, né, entre nós, assim, que me trouxe até aqui. Então, tô bem feliz de estar aqui, né, conversando sobre algo que me importa. Eu também sou esposa do Jean e eu sou tutora de um cachorrinho maravilhoso que se chama Dart. Eu brinco que ele me faz passear bastante, então ele me movimenta. Eles fazem, né? Eu tenho 2. Eles fazem a gente se movimentar demais. É uma paixão, né? Assim, é uma boa companhia aí. É verdade. Bom, Cris, vou te apresentar um pouco a proposta, né? A ideia aqui do podcast é que a gente possa falar livremente, né? Fazer não na clínica, mas aqui conversando uma associação livre sobre algum tema, né? E até pela tua experiência, pela tua trajetória, o tema de hoje, então, vão ser as diversidades. Então, sinta-se à vontade para falar o que vier à tua cabeça e a gente vai conversando. Legal. Eu sou psicóloga de formação, então eu já tenho aí mais de 20 anos na carreira de psicologia, de RH. Eu trabalho, né, em organizações. E eu nunca fui para a clínica, eu sempre trabalhei dentro das empresas, né, com RH, com área de desenvolvimento de liderança, enfim. E nos últimos anos, os últimos 6 anos, a área da diversidade e inclusão, a área de cultura, ela vem me atravessando muito, assim, e foi um convite ligado a um projeto de transformação cultural numa organização que eu acabei me conectando com o tema de diversidade e inclusão. E é algo que perpassa muito, assim, pela minha trajetória até de vida, assim. Sim. Porque eu penso hoje muito, assim, Nicole, as empresas, né, as organizações, é onde está o sujeito. É verdade. Onde as pessoas estão. E como que eu posso, no meu lugar de saber, né, de psicóloga, de uma pessoa que se formou em RH, consegue fazer minimamente uma transformação cultural nas empresas. Sim, é verdade. Até porque ali vão estar, né, se atravessando todos os discursos, ideologias, preconceitos, tudo que circula na sociedade vai estar circulando ali dentro também, né? Isso. E a possibilidade de trabalhar com os sujeitos mesmo, que interessante. Com as pessoas. Como é que foi esse projeto que te fez pensar um pouco mais, enfim? Como eu sempre trabalhei com a área de desenvolvimento humano, com a área de desenvolvimento de lideranças, de educação, esse projeto de diversidade, e acho que o próprio tema, né, ele acaba, por vezes, quando ele se encontra no ambiente das empresas, pode acontecer assim, mas por que eu vou falar de diversidade dentro de uma empresa? Por que eu vou trazer esse tema como uma pauta estratégica para as organizações, né? E aí eu gosto de trazer, assim, no meu fazer dentro das empresas, principalmente com as lideranças, eu posso ir para os temas de diversidade e inclusão, porque tem legislação específica. Hoje, né, a gente tem o olhar para a inclusão de pessoas com deficiência, que é uma cota, né, é uma legislação. Eu vou olhar para um âmbito mais legal, eu vou olhar para a diversidade e inclusão quando eu falo de ESG.
quando eu falo da reputação da empresa, da companhia, mas eu também posso olhar e posso trazer o tema de diversidade e inclusão quando eu quero melhorar os espaços de trabalho. Que eu acho que esse é o que também mais me fortalece e me motiva. De saber que a gente está com esse tema de diversidade e inclusão para melhorar a cultura, o dia a dia. Porque hoje, nas empresas, a gente tem perfis muito diversos. A gente vai ter gerações, a gente vai ter perfis raciais, gênero, né? Pessoas com deficiência, idades, pensamentos diferentes. E aí tá muito no papel, tanto da psicologia, ou tanto dos profissionais de RH, de olharem para esse espaço de trabalho e poderem, de alguma forma, serem agentes de transformação ou poder ver algumas situações que não estão tão de acordo, assim, né? E eu vejo muito, assim, as empresas podem fortalecer, porque hoje a gente passa bastante tempo da nossa vida trabalhando. Muito, né? É verdade. E como que estabelecemos também momentos nas empresas que a gente pode ser quem a gente é. A gente pode conhecer outras pessoas que são diferentes e ter um olhar também de aprendizado. Então, eu acredito muito nisso, assim. Eu trabalho há 20 anos em empresas. Sim, né? Mas a gente está sempre aprendendo, né? Sempre aprendendo. E nas organizações, acho que as organizações nos propiciam. E eu penso, né? Um lugar de muita evolução enquanto pessoa, porque eu aprendo. Eu acredito também que as empresas nos colocam no lugar até de formação de identidade, por muitas vezes. Sim. Assim, porque eu convivo com muitas pessoas, vou conviver com projetos, enfim. E também um lugar onde que talvez pode ter experiências não tão boas. Sim, é verdade, é verdade. Tem sempre todos os lados. Tu sabe que isso que tu falava de formação de identidades é muito interessante, porque acaba dialogando bastante com uma área que eu venho estudando bastante, que é a psicanálise vincular. Porque a psicanálise vincular, ela traz uma ideia mais expandida, assim, né, da psicanálise clássica, que muitas vezes fica num entendimento que a nossa subjetividade ou o nosso processo de identidade, ele estaria muito restrito àquele início da vida, as relações, né, com as figuras parentais, enfim. E não que isso não exista, isso é fundamental, é constitutivo, mas vai ampliando a ideia no sentido de o quanto os encontros que a gente tem ao longo da nossa vida. Eu acho que o ambiente de trabalho é um desses lugares com figuras de autoridade, com colegas, com pessoas que tenham uma relevância na tua vida, o quanto isso também vai transformando o teu processo de subjetivação, assim. Então eu acho isso que tu trazia, né, o trabalho, ele é um lugar que a gente passa, às vezes, quando a gente vai pensar, a gente convive mais com o trabalho que, às vezes, até no ambiente familiar, né, tu vê aquelas pessoas mais do que as pessoas mais próximas a ti. Então, o quanto isso vai ter, sim, um efeito em quem tu é, em quem tu tá te tornando, porque eu acredito muito nesse sujeito em constante transformação e construção. Não só quem a gente está atendendo, né, mas também nós nesse lugar de escuta, né, de intervenção, o quanto aquilo também nos transforma e nos modifica nesse contato, nessas relações que a gente vai estabelecendo, né? Ai, com certeza. E eu gosto de trazer também o olhar da psicologia ou da psicanálise, porque eu sou uma estudiosa, assim, não tanto de psicanálise, eu gosto. Sim. E eu sempre gosto de trazer da gente aproximar essas áreas. Sim. Porque o ambiente nas empresas, às vezes é mais duro, né? É mais formal, a empresa precisa dar resultado.
resultado, dar lucro, enfim, ter um impacto. Mas como que a gente faz tudo isso acontecer através das pessoas? Porque fica naquele lugar, assim, né, de eu tô na clínica ou tô desenvolvendo, tô olhando para esse indivíduo, mas ele tá dentro de uma estrutura. Aham, Ele sim. tá dentro de uma empresa, então o quanto eu me coloco também nesse lugar de uma pessoa que apoia, né, e que estimula as transformações dentro das empresas, no que é possível, assim, mas para ser um lugar de autenticidade, assim, das pessoas serem quem elas são. Para mim, eu acho super importante isso, assim. Por mais que, claro, eu tô lá no ambiente da organização, eu tenho as regras, eu tenho as políticas, enfim. Mas como que eu trago toda a diversidade de quem a gente é nesses espaços? E eu vejo a diversidade, nas empresas também com algumas barreiras. A Uhum. gente sabe o quanto que ela é importante para o negócio. Tem um outro paralelo também que eu trago, assim, a nossa sociedade, ela é muito diversa. Sim. Se eu tenho uma empresa ou uma organização que não representa uma parcela dessa população, como que fica o produto? Como que fica o atendimento ao É cliente, verdade. se eu não tenho pessoas também diversas para olhar para isso, com as Uhum. histórias de vida de cada um. Então, é bacana a gente ter uma empresa onde eu consiga ter perfis que vão complementar e que vão trazer perspectivas diferentes. Isso para mim é importante, assim. Mas, por outro lado, né, por que a diversidade é tão boa, mas por que talvez ela não está tão presente? Ou que tem barreiras? Eu vejo que a gente ainda tem aí algumas crenças, alguns preconceitos, alguns vieses que vai fazer eu não lidar com o diferente. Uhum. Eu não estar em contato com o que é diferente de mim. Porque se eu preciso lidar com quem é diferente, eu preciso colocar energia. É verdade. Tu sabe que, indo também para o lado ali da vincular, é interessante isso que tu traz, porque ali, claro, a gente está trabalhando mais clinicamente, né, com casais e famílias, mas numa perspectiva muito semelhante ao que tu tá trazendo, que é essa ideia de que a coisa mais trabalhosa que existe no vínculo e nas relações é lidar com o diferente, porque a nossa tendência é sempre ter uma visão a partir de nós mesmos, né, do que eu sei, do que eu conheço, do que eu tenho controle, domínio da situação, e o outro ele apresenta algo novo, algo, né, desse inédito, desse estranho que eu não conheço com profundidade, e aí isso faz a gente ter que se desacomodar e se colocar a trabalhar, né, de tentar acessar isso que tu nunca vai estar no lugar daquela outra pessoa, né, nunca vai ser ela, mas poder, justamente estar aberto a receber esse novo, a interagir, a descobrir outras coisas. Só que não adianta, psiquicamente, a gente é levado aí sempre para o lado do conhecido, do que o que a gente já sabe como é que funciona. Sempre que se abre algo novo e diferente, a gente tende a estabelecer uma certa resistência, né, de o que que eu vou fazer com isso, e o quanto isso deve acabar transparecendo também nesses ambientes, né. Uhum. Tem algumas pesquisas, assim, na área, quando a gente fala de times, que são muito parecidos, que é um pouco do que tu traz, assim, do Uhum. que é diferente e parecido. Então tem algumas pesquisas que falam que os times que são muito parecidos, eles têm uma sincronia no começo, eles vão se dar bem, porque eles Uhum. têm as mesmas afinidades, as mesmas conversas, eles vão se conectar. Mas na hora de dar uma performance para esse time, ou para que esse time avance, é quase que as mesmas ideias, por eles serem muito parecidos. Sim. E aí tem um outro estudo em paralelo que times que são diferentes entre si, vai ter uma dificuldade no início de criar vínculo. Uhum. Porque cada um às vezes gosta de uma coisa, veio de uma história de vida diferente, viveu, né, situações ou experiências. Mas que a partir do momento que se vincula devagarinho ali no início, depois eles conseguem dar uma performance melhor e melhores resultados, assim.
Porque aí, claro, vem coisas diferentes, vem situações, enfim, e vai avançando um pouco no processo. Quando eu gosto de falar, assim, também, que quando a gente fala de diversidade, a gente está olhando para as questões sociais, Sim. a gente está olhando para as questões humanas, Uhum. o impacto que eu tenho na história de vida de alguém, assim, Nicole, porque quando a gente está nas organizações, a gente tem aí um público, na sua grande maioria, talvez, de lideranças homens, né? Sim. Um público que é o público trans, que às vezes não está nas organizações, em trabalhos formais, as pessoas com deficiência, por muitas vezes, né, não nos lugares de liderança ou de tomada de decisão. Então, eu gosto de trazer a temática de diversidade, que é um local social, um local humano, mas eu não gosto de trazer ela desassociada de inovação, de resultado, de uma perspectiva, porque as empresas acabam olhando essa transformação com o tempo, porque vão ver o quanto é significativo também trazer a história de vida como parte principal daquele grupo ou daquele time. De trazer realmente as pessoas para o jogo, porque eu entendo que quando a gente pode fazer as coisas e ser o que a gente é e poder trazer a nossa verdade nos contextos de trabalho, o trabalho vai fluir também. Sim, sim, ganha uma outra perspectiva, Ganha né? uma outra perspectiva. E trazer principalmente para as equipes o diferente. Mas, claro, tem essas barreiras ainda, né? Mas que quando isso, assim como na resistência na clínica, quando a gente consegue trabalhar isso, o quanto isso gera crescimento, né? Porque era o que tu dizia. É interessante que um dos autores da Vincular, ele diz que o vínculo, ele se constitui quando existe a diferença, que é a partir dessa diferença que eu vou me ligar ao outro, porque isso faz tu pensar em algo novo, faz tu expandir a tua mente, né. Eu acho que se eu digo às vezes, né, até brinco: "Nossa, seria tão chato se a gente se relacionasse só com pessoas parecidas, né, com a gente", o quanto às vezes a gente vê até em casais, né, o quanto pode ser limitado se são exageradamente iguais, né, fica uma coisa que parece que aquilo e eu acho que o diferente coloca a gente a trabalhar, a pensar, a ver novas perspectivas, e o quanto isso é importante, até para outra coisa que tu trazia que eu acho fundamental, é abrir espaço para esse sujeito poder ser quem ele é. Acho que isso nos vários âmbitos da vida, o quanto é importante tu perceber que algo teu tá podendo circular ali, sem que tu não te sinta o tempo inteiro submetido, alienado ao desejo de outra pessoa nas relações, ou aquilo que a empresa espera, ou a família espera, seja nos diferentes lugares da vida, né, o quanto tu adoece quando tu entra no modo adaptativo, né. Tem o Winnicott, ele fala muito disso, que eu acho super interessante, que quando ele vai falar em saúde e doença, é essa distinção que ele faz. Ele diz que o adoecimento, ele se dá quando a gente se sente numa vida adaptativa, submetida, onde não tem espaço para criação, para ver um colorido diferente para as coisas, né, e que seria justamente essa possibilidade do novo, da criação, que é o que traz saúde. Então, o quanto tu te vê num lugar meio máquina ou mais um número ou algo nesse sentido, pode ser adoecedor, né. E nesses espaços de trabalho, por muitas vezes, eu vejo quando a gente não tem esse olhar mais humano, a gente tá no automático. A gente já vai acabar sendo mais um número. E o quanto é desafiador nesses espaços, nas organizações, a gente poder dizer assim: "Não, calma, deixa dar aquela respirada", e poder se reconhecer nesse lugar, porque eu penso que quando eu me autorizo a ser a Cris, né, do jeito dela,
do jeitinho que ela é, ou ser a Cris da forma de falar, da forma de, né, de caminhar, porque a gente diz muito. Diz o tempo sim. todo. Mas quando eu me autorizo a fazer esse movimento, que eu acho que por vezes é desafiador, às vezes eu tenho mais facilidade também, enfim, para algumas coisas, mas quando eu me autorizo, eu também passo a autorizar o outro. É verdade. Autorizar, entre aspas, ou deixar com que, opa, aqui tem aqui funciona essa cultura, funciona desse jeito. Então também como que nas empresas a gente consegue, eu acho que é um desafio mudar toda uma organização, mudar todo um sistema. E aqui eu falo empresas, mas pode ser instituições, pode ser locais menores, enfim. Mas é desafiador mudar todo um sistema. Mas devagarinho encontrando algumas brechas para poder assim, aqui eu consigo fazer dessa forma, aqui eu consigo estar mais livre, enfim. Quando eu tô com as lideranças ou fazendo algum trabalho de grupo, eu gosto de trazer, Nicole, 3 verbos, assim, quando a gente fala de diversidade, porque eu acho que essa palavra também, ela é carregada de medo, assim, né? Tô com medo de falar tal coisa, que eu posso, né, ser interpretada de outra forma. Tem receios quando a gente fala de diversidade, né? Verdade. E eu gosto de trazer, assim, primeiro até tirar um pouco o medo, tirar um pouco o receio, dizer que, né, isso não é um tema, sempre existiu, é um tema que tá mais presente, enfim, mas de trazer de uma forma mais leve. Mas eu gosto de falar de 3 caminhos, assim. E aí eu faço um convite, né, para todo mundo aqui também, para o pessoal que está escutando. O quanto a gente pensa sobre diversidade. Né, aqui em poucos minutos contigo, você já me deu um monte de teorias ali, de escritores, né? A Nicole é muito inteligente, né? Muito inteligente. E ao mesmo tempo eu faço essa provocação, né? O quanto a gente pensa sobre diversidade e estuda. É verdade. Porque a gente tem, às vezes, receios, sabe? Vou contratar uma pessoa com deficiência. Vou ter uma pessoa no meu time que é uma pessoa trans. É uma pessoa preta. Às vezes, né? Tem algum receio, alguma coisa. O quanto eu estudo? O quanto eu conheço sobre o período de escravização? O quanto eu conheço, né? De gênero? O quanto eu estudo? Porque se eu estudo para minha profissão, para ser uma boa liderança, eu preciso colocar diversidade, vou colocar as questões de sustentabilidade, vou olhar como que eu também estudo, gente. É verdade, mas faz todo sentido. Como que eu penso, né? Então, e aí eu falo num pensar, que é um pensar também cognitivo, é um pensar cabeça. O quanto eu penso sobre isso. E aí, olhando para alguns projetos dentro de empresa, para mim o projeto de diversidade, ele vai dar resultado, ele vai ter um impacto. Mas ele é um projeto de gente. E aí eu desloco, né, o pensar para um outro verbo que é sentir. Fundamental. Como que eu falo diversidade sentindo talvez uma dor ou uma vivência que eu não tenho como Cris. Mas talvez outras pessoas vão ter. Mas como que eu consigo deslocar um pouquinho esse meu sentir? Eu converso com pessoas que são diferentes do que eu. Eu me convido a me deslocar. É verdade. A estar em espaços que não são, né, da minha rotina. Como que eu desloco esse sentir? E de fato, assim, e conversar com uma presença. É verdade, tu não tá ali só porque, vamos dizer assim, uma coisa até meio super egóica de preciso saber sobre isso, preciso estar atento, mas o quanto tu vai te conectar verdadeiramente com aquilo, né? Tu vai te deixar se sensibilizar mesmo pelas questões, né? E às vezes é difícil a gente se colocar assim na história do outro, mas minimamente eu vou poder entender a importância de um nome social. Sim. A importância de não falar alguma piada
que não é mais brincadeira, é uma piada preconceituosa. É verdade. E aí eu vou estar numa relação com o outro que eu vou entender também um pouco de cultura, vou entender um pouquinho da história de quem tá perto, assim. Para mim, e além do estudo, né? O caminho do pensar, esse caminho do sentir, eu brinco de dar um arrepio, de fazer o coração vibrar, porque aí as minhas atitudes, que aí eu gosto de falar do agir, assim, as minhas atitudes, elas vão ser coerentes, ou tentar ser coerentes, porque aí eu fiz o meu caminho, aí eu vou agir. Eu vou agir contra o preconceito, eu vou agir numa conduta ali que me pede ter um pouco mais de cautela, de cuidado, eu vou conseguir agir minimamente com alguma história que eu vivi, ou algum conhecimento, enfim, porque acho que é um desafio pra gente, enquanto diversidade. A gente precisa também se manter vigilante, assim, olhar para essas perspectivas diferentes, né? Então, para mim, esse caminho faz muito sentido, assim, do quanto a gente pensa sobre o tema, o quanto a gente sente, a gente se desloca, e aí a gente passa a agir também com esse tripé, assim. É verdade, acho bem interessante essa relação que tu faz e super necessária, porque o que a gente percebe é que às vezes como as pessoas fazem até uma certa cisão de temáticas, né? Acho que a psicanálise, inclusive por muito tempo, já escutei várias coisas no sentido de se a gente vai tratar de questões de gênero, de sexualidades, de racismo, né? De racialidade, fica uma coisa do tipo, ai, mas vamos falar sobre psicanálise. E aí eu fico pensando, mas isso é psicanálise, né? Acho que é essa possibilidade de sim, tudo isso faz parte do ser, né? E o que é a psicanálise do que tu poder acessar quais são essas múltiplas formas de subjetivação, de subjetividades. Então, acho essa necessidade mesmo de a gente também se responsabilizar de ir buscar esse conhecimento, de poder buscar essa escuta, acessar, porque eu acho que também às vezes a gente escuta coisas do tipo: "Ai, mas me diz como é que é para vocês, me conta, me diz o que fazer", e aí fica: "Não, mas o outro tem que fazer por ti? Cadê o teu esforço, o teu trabalho de buscar informação, de buscar letramento, né, sobre os temas e de poder escutar", né, que eu acho que também que é não me entregue tudo pronto, mas também escute o que esse outro tem a dizer sobre ele e escute o que tu tem a dizer sobre ti deste teu lugar, né? Porque eu acho que vários estudos que a gente vem pensando, né, nessas áreas é justamente o quanto por muito tempo eu fico falando do outro quase como se fosse um objeto de estudo meu. Mas e quando eu olho a partir do meu próprio funcionamento e olho para esse funcionamento como objeto de estudo, e isso a gente pode pensar tanto na questão, por exemplo, né, da questão do racismo. Eu vou ficar pensando a questão do negro ou eu vou pensar na questão da branquitude, o que que eu tô implicado nisso, né, não vou falar sobre o outro, vou falar sobre mim. Própria questão da sexualidade, eu vou falar sobre o outro ou vou falar do meu lugar enquanto cis, né, do que eu faço também em relação a esse outro. Então acho que puxar essa responsabilidade é fundamental, porque senão fica como, é a cargo da sociedade, dessa Da de cultura, da da região. cultura, e eu, onde estou em tudo isso, né, implicado. Sabe que a gente faz alguns diagnósticos nas organizações de tentar percorrer um caminho, assim, né? De dizer, tá, mas a empresa tá madura, não tá madura? Qual é esse diagnóstico? E muitas das vezes as empresas têm diagnósticos muito parecidos, que é a terceirização desse tema. Que é exatamente o que tu falou. Uhum. Ai, mas a gente não tem diversidade aqui porque não tem currículos, né? As pessoas não chegam até nós. A cultura da região.
mas não tem profissionais qualificados. A gente devolve para esse outro, né? E acho que isso é um grande desafio. Quanto eu coloco essa intencionalidade de trazer, é minha responsabilidade. É minha responsabilidade procurar, é minha responsabilidade achar alternativas, se posicionar enquanto uma organização que também olha para isso. E é minha responsabilidade também ver os meus vieses. É verdade. Porque às vezes eu não vou querer um perfil por alguma situação ou outra, que também atravessa um pouco também os nossos preconceitos. Claro. Né? A gente também está olhando, eu acho que uma diversidade muito presente hoje é a diversidade também geracional. Sim, bastante. Nós estamos com, assim, as empresas estão com perfis de 18 anos com perfil de 70, de 65. Hoje a gente não olha mais para aquela idade assim, já tá finalizando a carreira. Não. Não. E isso é um traço que aconteceu hoje, que tá mudando. Porque eu penso em diversidade, a gente nunca vai parar de estudar em várias. Nunca, nunca, nunca. A gente nunca vai parar de estudar em nenhuma carreira. A diversidade, para mim, me convida a estar alerta em comportamento humano. Sim, o tempo todo. O tempo todo. Uma notícia no final de semana, né? Alguma coisa que aconteceu nas mídias, nas redes, é também material para as questões de diversidade. Então, hoje, 70 anos, quantos artistas, mais conhecidos hoje, 70, 80 anos, estão no auge da sua carreira. É verdade. E aí, o quanto é esse tema também de gerações. E aí, como que tá na nossa cabeça hoje, assim? Se a gente, vou pegar um currículo de um profissional com 60, 70 anos. Talvez pode vir um monte de vieses. Ele não sabe tecnologia. Não sei. Talvez saiba muito. Mas será que ele vai conseguir ser rápido? Opa, tem aí outro estereótipo, né? De achar que quem tem 60, 70, né? Então, acho que é bacana a gente poder ver essas mudanças da sociedade. Porque eu escuto muitos, mas na minha época, na minha vez, não era assim e tal. Enfim, como hoje as mudanças tanto muda nas questões da tecnologia, quanto muda em relação às pessoas, né? E eu tenho alguns profissionais, assim, que eu estudo nesse tema de diversidade, e tem uma que faz uma conexão com o Pix. Faz uma referência com o Pix com relação a preconceitos, assim, né? Então, ela fala assim, esse pessoal aprendeu a fazer pagamento com Pix. Se atentou com a tecnologia, pegou o celular, fez os pagamentos. Mas tem aquelas pessoas que têm bastante preconceito. Mas, né, eu brinco assim, o pessoal aprendeu a fazer o Pix. Agora, em relação a preconceitos, a crenças, eu coloco movimento naquilo que me importa pra mim. Isso diz muito, né? Se eu tomo aquilo como uma questão para mim, ou mesmo terceirizo, né? Não, mas é que no meu tempo, é que para mim... Tá, mas o tempo é o tempo todo. A gente estava até antes de começar, né? Falando sobre o quanto tempo passa. E eu acho que é isso, nós somos sujeitos do tempo, da sociedade, da história. E a gente está em constante transformação. Então, acho que isso também entra naquilo que eu dizia antes da gente não ficar como se... eu me constituí assim, então serei assim o resto da minha vida, né? Pensarei assim, agirei... Não, te insere, acompanha essas mudanças, te abre para esse novo, né? Vai buscar aprender. E eu acho que isso que tu falava da questão das gerações, a gente vê muito esse conflito de gerações, como se houvesse uma verdade a respeito disso. Eu acho que sempre que a gente entra no campo das verdades absolutas, a gente tem um problema, né? Toda vez que a gente desenvolve uma teoria e age como se aquilo fosse assim e não desse... Às vezes eu brinco até na clínica com os pacientes, eu digo, gente, na vida é necessário colocar pontos de interrogação. À medida que a gente vai ouvindo coisas mas será? Será que esse... Acho que isso faz com que tu, né,
expanda, e eu acho que isso, o quanto a gente tem a aprender com os mais velhos, com os mais novos, e estabelecer esse diálogo e não quase ficar com a bandeira da sua geração, né? O quanto isso também pode ser limitador nesse sentido, né? E um caminho, assim, que eu vejo para aproximar as pessoas ou para diminuir, às vezes, essa tensão com o tema de diversidade, é o quanto eu convido pessoas que são de lugar de fala, né? E todo mundo, né, tem o seu lugar de fala, mas eu digo pessoas dos marcadores identitários, assim. Pessoas pretas, pessoas LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência, mulheres, né, e com as suas interseccionalidades para trazer a sua história e a sua vivência. Porque aqui, né, estamos em 2 mulheres que têm a sua história de vida, mas a gente, né, acredito que a gente não tenha nenhuma deficiência, né? Você não tem nenhuma Eu tenho, assim, não chega a um ponto de, mas eu entro no linha da baixa visão, da assim, baixa visão, me olha ali. aproximo. Isso. Mas eu não tenho nenhuma deficiência, sou uma mulher cis, sou uma mulher branca. Eu vou falar também de uma vivência, É verdade. de um recorte identitário. Talvez, né, você, Nicole, vai falar de um recorte. Se a gente tivesse outras pessoas aqui, cada um trazer a sua vivência. Eu acredito muito na aproximação das histórias de vida. À medida que eu conto também um pouco da minha trajetória, um pouco da trajetória do outro, minimamente eu consigo, né, vou para esse caminho, vou para esse, né, eu aproximo. E também as gerações. Eu penso que a gente tem medo das pessoas, né, medo das pessoas que a história a gente não conhece. É verdade. Então, o quanto eu também me desloco para esse desconhecido, assim. Seja nas organizações, seja no final de semana quando tu conhece alguém, né, que tu vai conversar, em espaços, porque eu acho que a clínica também convida. Convida isso. Convida a escutar, assim, né, e o quanto a gente escuta para compreender, não para responder, mas se conecta, né, se conecta com a história do outro, assim. Que eu acredito, assim, muito nas organizações também irem para esse lado para diminuir as tensões em relação a esse tema, né. Sim, é verdade. Tu sabe que agora quando tu estava falando em história, eu fiquei lembrando o quanto, né, já que a gente estava falando em tempo e em gerações, o quanto às vezes isso eu acho que sim, em alguns momentos a gente perde a possibilidade desses encontros e do compartilhamento de histórias. Porque enquanto eu estava te ouvindo falar, eu fui levada, eu também me deixo associar, né, por épocas em que às vezes estava ali sentada em família também com os avós, e aquele momento onde as pessoas estavam trocando histórias, trazendo relatos, e o quanto isso é enriquecedor quando tu conhece um pouco da história do outro, né, aquilo também faz com que tu coloque pontos de interrogação nas coisas, à medida que tu olha para outras perspectivas. E eu acho fundamental isso que tu dizia, assim, trazer as pessoas a falarem sobre coisas que eu não tenho aquele conhecimento, aquele entendimento, mas o quanto ouvir do outro esse momento de compartilhar pode ser enriquecedor. Eu digo que na clínica ali, claro, é um outro espaço, um outro ambiente, mas nessa troca ali com a pessoa que eu estou atendendo, o quanto eu aprendo, o quanto às vezes tem coisas que a gente se questiona e que a gente se transforma, digo, o quanto tu cresce nessa vivência com o outro. E se a gente tiver aberto a isso, né, acho que essa abertura, essa expansão é sempre o convite. E que às vezes tu vai errar, tu vai falhar, tu vai te equivocar, às vezes tu vai falar alguma coisa que não soa legal, que não bate legal para outra pessoa. E eu acho que é isso, a gente tá em constante aprendizagem, crescimento, né, e a possibilidade de também pegar aquilo como uma experiência de realmente, talvez eu tenha que buscar mais informação, eu talvez tenha que tomar um cuidado em relação a isso,
Mas é isso. Agora, então não vou falar com mais ninguém, não vou falar sobre o tema, não vou ver sobre isso. Não, acho que a gente tá aí para aprender, para errar, para pedir desculpas em alguns momentos, e é isso, né? Viver, relacionar-se é Isso. isso. E de se colocar num ambiente ou num contexto de aprendizado, assim. Uhum. E nesse papel que eu penso, assim, eu me vejo como uma pessoa aliada do tema, e acho que um convite, assim, para todo mundo de não esperar só das pessoas, talvez de marcadores identitários Uhum. específicos, também é essa ação, ou essa fala, ou essa condição, porque a gente sempre espera que ele faça. Aham, aham. Aconteceu alguma questão, né, de preconceito, alguma situação que não tá legal, a gente espera às vezes só da pessoa que sofreu ou só da pessoa que não tá legal, essa atitude. Eu me coloco muito nessa responsabilidade de dizer assim: "Não, aqui eu sou uma pessoa aliada do tema, eu sou uma pessoa que vou movimentar, que quero um ambiente de trabalho que seja leve, que seja saudável, que seja inclusivo. Tá, e meu papel aqui, né, Uhum. como essa profissional que olha para o tema, é facilitar essas relações, assim. Porque da mesma forma, né, que a gente falou sobre cultura inclusiva, o espaço do sentir, também aqui tem uma responsabilidade que é, assim, a responsabilidade da pessoa, a minha responsabilidade e o movimento também das empresas para esse tema, assim. Quando a gente tem lideranças engajadas, quem toma a decisão, assim, dentro de uma organização, vai alocar recursos, vai Uhum. alocar, né, energia, e eu digo energia tanto de tempo, de priorização, de projeto, de estratégia, para que esse tema seja relevante para o negócio e também para as pessoas que estão por perto, assim. Então já desenvolvi também alguns projetos, de desenvolvimento de carreira para essas pessoas. Desenvolvimento de carreira para quem está num público que por vezes, às vezes é minorizado dentro da Sim. organização, Uhum. para alcançar, cargos de liderança, Ai, para que legal. também olhar para a relevância deles enquanto espaços que também querem ser quem eles são. Então como que a gente também acelera a carreira, abre caminhos e facilita também isso dentro das empresas. Que aí para mim vai muito assim: "Ah, eu penso sobre o tema, eu vou sentir, vou me conectar. Tá, mas O que que tu vai o que fazer que com você vai isso, fazer?" né? É verdade. Somos convocados a agir, porque eu Agir. concordo muito contigo. Eu acho que quando a gente deixa a cargo do outro, isso é uma questão que não diz respeito a mim, diz respeito a ti. Sim, eu acho que quando a gente se silencia diante de algumas coisas ou fica apático, passivo, né, de alguma maneira, tu tá contribuindo com aquilo que tu tá criticando, de alguma forma, né, então, o que que vai se fazer com isso? Por isso que eu sou muito a favor de ir se abrindo possibilidades e de ir se fazendo movimentos de ação, mesmo para fazer as coisas circularem, serem pensadas. Uma das coisas, até compartilhando contigo, quando eu pensei na proposta do podcast, foi justamente, eu acho que às vezes a psicanálise, esse pensamento fica muito restrito, como se fosse uma coisa da clínica, né. Uhum. Vamos pensar na clínica. E não, vamos pensar o tudo que tem aí para ser pensado, né. Vamos conversar, vamos fazer isso circular, vamos, né, eu acho que tu agir, tu criar espaços em que isso possa ser pensado, falado, discutido e transformar isso em ação, né, porque Uhum. muitas vezes a gente fala, 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 fala e não faz nada. Isso a gente vê até na vida, vamos dizer assim, individual clínica, o quanto às vezes tu vai ver que alguém tá ali pensando, 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 pensando sobre uma questão, que é a forma de não agir, né, às vezes a gente fica ali no pensamento, 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 para não transformar aquilo em algo. Então acho que é essa possibilidade Importante. mesmo de criar ações, né, o que que eu vou fazer com tudo isso, e o que que eu vou também me colocar ativamente, mesmo que eu não tenha um lugar de fala,
Mas é o que tu diz, como que eu posso, nesse lugar de quem escuta, Uhum. fazer algo com isso, né? Sim, se colocar em movimento, né? Uhum, E o mesmo paralelo que você faz, talvez de formas diferentes, né? uhum, Mas eu associei, aham, que você traz da psicanálise, né? De não ser só na clínica, mas de ser um espaço, né? Que tá no contexto, tá no dia a dia uhum, de transpassar, assim, para além da clínica. Eu acredito muito nas organizações serem espaços de trabalho, de performance, de resultado, enfim, mas também de ser um espaço onde eu consiga falar sobre uhum. coisas que me afetam, coisas que importam para mim, que seja um espaço para eu pensar em ser uma pessoa melhor. É verdade. Eu vou lá fazer meu trabalho, eu posso falar sobre gênero, eu posso falar sobre história de vida, eu vou falar sobre relações, eu vou falar sobre confiança, sobre respeito. Os espaços, eu penso as organizações como uma evolução até. Tô lá na escola, né? Vou Aham, para mas é verdade. faculdade, vou fazer meus cursos, enfim. E eu tô no meu espaço de saber que é a organização que eu tô. Como que eu consigo estar nesse espaço de uma forma inteira? Eu poder também trazer, as coisas da minha vida, as coisas do que eu vivi, para incorporar isso no time e principalmente para se tornar seres humanos melhores. Eu comento, assim, quando eu também tô com as lideranças, isso faz uns 15 anos, uns 10 anos atrás, assim, mais até. Eu trabalhei muito em indústria. E Aham. aí eu peguei o boom das ISO 18 ali, Ah, sim. tudo que é ISO, ISO, Tudo que ISO, era ISO, ISO isso. de qualidade, de meio ambiente, eu brincava. E eu brinco assim, eu disse: "Eita, eu acho que não foi meu pai e minha mãe que me ensinou a separar lixo não". Foram as empresas, o lixo Aham. orgânico, né, lixo é um exemplo super Mas é simples, um verdade. exemplo Eu muito fui na simples. escola, eu lembro que tinha os lixinhos É. com as cores diferentes. E aí a gente tinha auditoria na Aham. empresa de 5S, auditoria do meu. Então, assim, as empresas também são espaços de saber, né? É O verdade. desafio é como que eu não só demonstro só resultado. O resultado é importante, tem que estar junto, mas como que eu faço com que as pessoas, né, num dia de trabalho, chega no final do dia, chega, vai dormir, bota a cabeça no travesseiro e pensa: "Tá, fiz diferença na vida de alguém. Uhum. Provoquei algo novo hoje, ou aprendi algo diferente", né. Então é um pouco também com esse olhar, assim, quando eu olho para o tema da diversidade ou transformações culturais, que eu penso que as empresas podem ser lugares também que curam e também são espaços de doença, né, espaços que Sim, são desafiadores. muito. Devem ser E também muito. podem ser espaços que também vão ser transformados, não pela organização inteira, mas pelas pessoas que estão, né. Uhum. É verdade. Até porque eu acho que a gente não consegue separar muito. Eu vejo, às vezes, até que as pessoas falam: "Ai, o profissional do pessoal". Sim, algumas separações faz, mas quem tu é, né, quem tu é, o teu ser, a tua ética, eles vão ter que aparecer nos 2 ambientes. E eu vejo o quanto a gente se desconecta disso, quanto é complicado. Eu lembro que lá no início da clínica, às vezes fazendo os processos de supervisão, enfim, aí às vezes o supervisor dizia: "Tu faz isso", e aí eu, tipo, tentava incorporar. Agora o quanto aquilo não fazia Uhum. sentido nenhum, porque não dizia do meu jeito, de quem eu sou como pessoa, e o quanto, à medida que tu vai te conectando com o teu jeito de ser, com aquilo que tu acredita, com a forma o que tu falava antes de se expressar mesmo, de caminhar, de falar, o jeito que tu é, o quanto as pessoas percebem que tem algo de genuíno nisso, e quanto isso acrescenta em todos os âmbitos, né. Eu acho que essa possibilidade de ser é fundamental.
Cris, o papo tá muito bom, mas Meu a Deus, gente... já. A gente ficaria aqui conversando, né? Passou bem rápido. Passou muito rápido. Mas Legal. antes de finalizar, queria te agradecer. Foi um prazer muito bom conversar contigo, assim. Acho que a gente aprende sempre muito, né, nessas trocas. E queria te convidar também, se tu tem algum contato, rede, qualquer coisa que tu queira deixar aí também para convidar as pessoas para te conhecerem melhor. Legal. Eu queria te agradecer, Nicole. Passou bem rápido mesmo. Que eu acho que são temas que a gente gosta muito. E aí, quando a gente fala sobre relações humanas ou sobre pessoas, isso me movimenta muito, assim. Sim. Então é bem especial ter feito essa troca contigo. Bem especial foi mesmo. muito bom. E pro pessoal que tá nos ouvindo, tá nos assistindo, também um prazer ter essa conexão por aqui. Conforme eu falei, né, sou psico de formação, né, trabalho minha vida toda aí com RH, então quem quiser me seguir ou fazer algumas trocas, minha vivência é nas empresas, né, mas nesse espaço também de saber, tentando trazer a psicologia, esse lado mais humano também nas organizações. Aí eu tenho meu Insta, LinkedIn, né, pode me acessar ali, Cristina de Quadros Piroca, me acha aí nas redes, a gente pode fazer boas trocas, assim, de diversidade, de inclusão, de cultura também. Porque, de novo, assim, é nas empresas que a grande maioria das pessoas estão. Elas pequenas, grandes, do jeitinho que elas são. Então, eu penso que é nesses espaços também que a gente pode estar ali transformando, movimentando, fazendo isso com as pessoas, né? E com a gente mesmo, porque a gente evolui muito estando também nesses lugares. Obrigada. É verdade, muito obrigada. Encerramos hoje, então fica o convite aí para seguir os próximos episódios. Até mais. Obrigada.